Hoje teve aula de marketing. Evangelismo virtual. Cada uma, né? A que ponto chegamos? É um Black Mirror de Jesus. Bom dia, a graça, a paz, o bem do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Mais um encontro especial, um encontro de muitos afetos, de muita renovação das nossas esperanças também. Toda vez que nos reunimos aqui como família, como casa, como irmãos e irmãs, né, que estão se oferecendo para cuidados, né, para cuidar e ser cuidado. Isso é, de fato, uma dinâmica muito espiritual, muito forte, muito potente. Que o Senhor nos alimente a essa esperança, a esperança que eu estou dizendo, a esperança do esperançar, né, que nos coloca em ação para cuidar e ser cuidado. Já venho conversando com vocês desde o domingo passado e acabei até me colocando sob o desafio de conversar com a comunidade sobre a experiência do amor. O amor é uma palavra muito grande, né? Com muitos significados. E eu já dizia também, né, que sempre quando a gente precisa compreender qual é o significado de uma palavra, a gente corre para o dicionário, né? Seja o dicionário físico ou virtual, seja qual for a sua experiência, nós corremos para tentar buscar esse significado, a origem talvez dessa palavra. Mas há muitas palavras, e aí pensando sempre dentro de uma perspectiva cristã, a fé cristã, ela não exige só o significado da palavra, mas ela, em muitas palavras, também quer buscar uma experiência concreta sobre aquele significado. Não basta compreender o significado da palavra, mas também é necessário para nós compreender a experiência que ela nos traz, a experiência concreta do que ela significa. Então, falar de amor é um desafio, né? Amor e amar é algo, de fato, que nos desafia, e eu tenho aí me colocado sobre esse desejo de compartilhar com vocês reflexões dominicais sobre esse tema. E quero que você abra sua Bíblia, a Bíblia, o aplicativo, ou nos acompanhe na tela, né? Você que está no YouTube, no Spotify, seja no lugar, no tempo que você estiver, no momento que você estiver, que você possa reservar esse momento para ouvir a palavra de Deus, assim como nós estamos nos colocando nesse lugar, que essa mensagem chegue ao seu coração, que você possa compartilhar também essa mensagem com seus amigos e familiares. É um tempo necessário para todos nós viver essa partilha, seja qual for a esfera, né? Seja na esfera orgânica ou virtual, nós estamos compartilhando o amor. Quero que você abra em Lucas, capítulo 19. Eu vou ler a partir do verso 1, mais um texto conhecido por nós. No domingo passado nós conversamos um pouco a respeito da experiência e do encontro de Jesus com Pedro. E hoje nós vamos conversar sobre a experiência e o encontro de Jesus com um publicano, um cobrador de impostos, chamado Zaqueu. Lucas 19, no versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de baixa estatura, não conseguia, por causa da multidão. Versículo 4. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador.
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Até aí. Oremos mais uma vez. Consagre seu coração e mente ao Senhor. Senhor querido, amado, te louvamos, exaltamos o seu nome. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela oportunidade do encontro e dos reencontros. Obrigado pela oportunidade da amizade. Como é bom estar nessa esfera das relações construídas, influenciadas pelo teu amor. Pedimos que o Senhor fale conosco através dessa mensagem. Não sejamos nós, mas o próprio Deus falando. Falando através de nós, pelo seu Espírito. Usa as nossas vidas, no ouvir e no falar. Que essa compreensão chegue a nós de tal forma que nos transforme, nos renove. E essas mudanças impactadas em nossas vidas possam gerar frutos em nosso cotidiano. Isso é um desejo, é um sonho, é uma das nossas vontades. Queremos fazer isso, claro, plenamente de acordo com a sua santa vontade. Faça a sua vontade, Senhor, no meio de nós. Usa as nossas vidas e fala conosco. Nós consagramos esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, é impossível a gente se encontrar com Jesus e não passar por uma profunda experiência de impacto em nossas vidas. É impossível se encontrar com Jesus e permanecer a mesma pessoa. É impossível encontrar com Jesus e não sofrer um tipo de transformação. Todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, nós somos transformados. Somos de alguma maneira modificados pela sua voz, pela sua fala, pelo seu jeito de ser, pelos seus movimentos. Sofremos transformações, sofremos mudanças. Somos desafiados também para certas cisões. Somos desafiados para certas rupturas. Jesus, na sua fala também, nos provoca nesse sentido. Cisão, rupturas, metanoias, mudanças, né? Da nossa consciência, mudança da nossa postura. Isso nos traz profundas renovações, né, do nosso ser, transformações que nos levam a esse lugar de metamorfose, né? Transformações. Nós viramos essa transformação ambulante, essa metamorfose ambulante, em que dia a dia somos mudados na perspectiva que outrora vivíamos, obviamente influenciados pelo nosso Criador, influenciados pela relação que estamos construindo com Jesus. E nós precisamos falar sobre mudanças, precisamos falar desse impacto da relação com Jesus, que é tão potente e presente nesse caminho que estamos construindo com o nosso Senhor. É importante saber que mudanças são inevitáveis. Todo mundo muda. Todo mundo está em constante mudança e transformação de alguma maneira. Eu falei da mudança impactada pela presença e pela relação construída com Jesus, mas nós, mesmo não tendo relação com Ele, somos transformados. Passamos por a experiência da mudança. Nós mudamos independentemente se queremos ou não. Nós passamos por mudança. Algumas pessoas são mais resilientes à mudança. Há pessoas que resistem mais, são mais resistentes a mudar, mas elas mudam. Há pessoas que são mais fáceis, mais flexíveis, mais abertas à experiência da mudança. Eu não sei quem você é nesse lugar, mas há essas duas perspectivas. Pode ser que você seja uma pessoa fácil a compreender uma situação e falar, não, eu vou ressignificar, vou me colocar à disposição dessa mudança. Pode ser que você seja uma pessoa resistente, né? E aí vai tentar, talvez, entrar ou não nessa dinâmica de transformação. Mas o fato é que todo mundo muda,
todo mundo está nesse movimento de transformação e metamorfose, e uma pessoa, e uma frase de Heráclito, que é um filósofo, que ele disse que uma pessoa não se banha 2 vezes no mesmo rio. Essa experiência, né, de transformação, e segundo o pensador, o filósofo Heráclito, ele está dizendo que os momentos da nossa vida são sempre únicos. E as águas da vida, elas passam, elas correm, né, como um rio, e elas passam e não retornam. Então, se já fluíram, todas as vezes que vamos pela segunda vez nos banhar naquele rio, aquele rio já não é mais o mesmo, porque aquelas águas já fluíram, já foram renovadas. Mas vamos supor que aquelas águas continuam sendo as mesmas. Você já não é mais a mesma pessoa, porque também há fluidez na nossa humanidade, na nossa experiência. Ontem eu conversei com uma pessoa e eu fui transformado por aquela conversa, assim como acontece com cada um de nós. A cada, né, relação, a cada conversa, a cada diálogo, nós somos transformados de alguma maneira, né? Às vezes num simples dado, como a Fernanda trouxe para nós, falando de tecnologia, vem alguma informação e fala, poxa, faz sentido ou não, mas a gente muda a partir daquela perspectiva e tenta reagir, né? Somos esses seres mutantes. Somos esses seres que vivem em constante mutação. Agora, eu queria que você pensasse comigo sobre essa esfera da mudança e da transformação. Porque essa transformação não tem, muitas vezes, uma definição qualitativa. As transformações que nós sofremos, nem sempre elas trazem uma certa qualidade, nem sempre elas são positivas. Há mudanças que vêm para o bem e há mudanças que são para o mal. Há mudanças que são positivas e outras que são negativas. Há mudanças que são boas e mudanças que são ruins. E pode ser bom mudar, como pode ser muito destrutivo a mudança. E para esse lugar nós precisamos olhar para nós, entender o nosso tempo e o momento, e em quem ou a partir de que estamos sendo influenciados. Qual é a nossa fonte de influência? Esse é o lugar de cuidado que eu penso que a Bíblia Sagrada, a partir de mais um texto que nós estamos refletindo nesse dia, nos aponta. É um Deus que nos encontra e está nesta corrida existencial tentando nos tocar e falar, olha, vem para o caminho de volta. Não saia desse ambiente da relação, porque esse ambiente que eu te ofereço é um ambiente da renovação e da transformação, mas você precisa estar aberto para ser transformado. Você precisa abrir o seu coração e se disponibilizar a mim, diz o Senhor. É um Deus que não vai atravessar as existências, mas vai pedir licença. E vai oferecer um banquete, mas cabe a você sentar nessa mesa e se deliciar desse banquete ou não. Então, um Deus que acessa as nossas vidas com muito cuidado, oferece uma transformação e você vai tomar a decisão de que tipo de transformação você quer para a sua vida. Uma transformação benéfica, né? Que é aqui agora eu aponto diretamente ao nosso Senhor Jesus, uma transformação genuína da nossa existência, ou você pode buscar outras referências, ou você pode buscar outras experiências, né, que também nos influenciam, podem parecer boas, mas eu vou sempre questionar se ela for um contraponto com aquilo que o próprio Jesus nos oferece. Mudanças são necessárias, mas precisam ser discernidas. Que lugar que nós queremos chegar e qual é o ponto de influência que está agindo nesse processo de transformação e de mudança em nossas vidas. O psicanalista Lacan é uma referência. Sempre quando eu falo de mudança, eu lembro muito dele por conta de uma tese, né? Um conceito que ele chama de estágios
do espelho. Isso para mim é muito marcante, né? Eu acho que eu já compartilhei com vocês um tempo sobre essa questão, e eu acho que ela sempre vem na minha memória quando eu falo a respeito de mudanças, porque o Lacan ele faz uma construção dentro desse lugar de compreender que as transformações e as mudanças elas antecedem uma experiência existencial. E aí tem 2 pontos. Quando ele fala dos estágios ou estádios, ou você pode também traduzir como fases do espelho, ele usa primeiro o caráter de identificação. E o caráter de identificação está dentro da experiência de uma criança. Imagina um bebê sendo amamentado pela sua mãe, e aí quando a mãe olha para o bebê olha para a mãe, é esse estágio de identificação. Porque o bebê, ele nem sabe o que ele é, né? Ele não sabe das coisas. E a única referência que ele tem é da mãe. Então ele olha ali como parte daquele corpo. A mãe não é um ser dividido, mas é parte. E aí todas as referências existenciais são recebidas daquele colo materno, né? O bebê precisa do alimento, precisa da segurança, do cuidado, do abraço, do amor, do afeto. E tudo isso ele tem no colo daquela existência que está diante daquele bebê, que ele nem sabe o que é mãe, não sabe o que é, mas ele está ali se referenciando por aquela existência. E aí esse é o estágio de identificação, de busca da nossa identidade. E a nossa identidade ela está sendo narrada muitas vezes, né? Nesse sentido específico, há alguém narrando a nossa história. Há alguém influenciando a nossa existência. Tem uma parte, né, de conexão externa que vai moldando ou modulando o nosso vir a ser. Então é esse primeiro estágio de identificação. Troca de olhar, e uma troca de olhar sendo narrada por um outro. Uma troca de olhar sendo idealizada por um outro. Segundo processo, o processo de distração. Se nós temos esse primeiro lugar como identificação de quem nós somos ou de quem nós vamos vir a ser, o segundo processo é o processo de distração, porque nós somos seres observadores, né? Se uma porta se abre, você já olha para a porta. Se cai uma caneta, você olha para a caneta, porque nós somos observadores, né? Nós observamos, nós estamos sempre atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta, e isso nos chama a atenção. E essa questão que eu trago como distração é quando o bebê, mais ou menos aos 8 meses de idade, ele vai crescendo, né? E ele vai começando a notar que ele não é parte, mas ele também é um indivíduo. E aí ele vai fazendo aquele processo de ruptura. Então a gente vai crescendo e a gente vai também tendo autonomia, construindo, né, a nossa experiência como seres autônomos. Mas dentro desse ambiente nós não mais referenciamos aquele colo materno. Há outras referências e que podem ser perigosas. Por quê? Porque nós vamos nos distraindo com outros movimentos à nossa volta. Então nós deixamos de nos referenciar àquele objeto de cuidado e começamos a perceber outras falas, outros movimentos, outras referências, começamos a construir, né? E datar outras referências que também vão modulando a nossa existência, a nossa presença no mundo. E de repente a gente acha que a gente eu tenho todas as informações, eu sou autônomo e consigo construir aqui uma linha de pensamento. Não, mas você não faz isso sozinho. Todos os seus pensamentos, as coisas que você construiu, ela vem carregada de outras informações. Assim como eu estou trazendo para vocês. Estou falando de um psicanalista, né? Estou falando da Bíblia Sagrada, de uma história, né, dos nossos antepassados. Então, há uma carga de histórias, de vivências, de informações para que a gente chegue até aqui e faça teologia, como nós estamos fazendo.
O que é que eu estou querendo dizer com isso? A camada do amor, a camada do gostar, a camada do afeto, ela está profundamente interligada nessa capacidade ou não de formar essa instância tão enigmática que é a instância do ego, a instância egóica. Zaqueu pode ser um arquétipo de tudo isso que a gente falou. Ele está em cima de uma árvore, observando Jesus. Mas numa experiência de retomada. Porque a existência dele era para estar conectada naquele moço. Desde o começo. Ele não deveria ter rompido o laço com o seu Criador. Mas em algum momento da sua história ele rompeu. Porque, não sei se vocês sabem, Zaqueu era judeu. Mas era um cobrador de impostos dos judeus, porque ele servia a Roma. Ele trabalhava para o imperador romano. E cobrava impostos do seu próprio povo. E as pessoas, os judeus, quando viam Zaqueu, o publicano, passando na rua, eles falavam, ali, ó, o vendido. Se corrompeu. Agora ele vem aqui para tirar o que é nosso. E levar para Roma, levar para o imperador. Vem para tirar os nossos direitos. Vem para tirar as nossas parte do fruto do nosso trabalho. E levar para outros. Essa ideia de extração do nosso saber, da nossa, do nosso produto, da nossa natureza, sendo levada para outros. Sendo roubada, né? Zaqueu, para o povo judeu, é essa pessoa que não é benquista. A gente não quer ele perto. Não é bem vista também. Porque, na verdade, a gente nunca gosta de ver o cobrador chegando, né? O cobrador, quando chega, você já fica meio assim, preocupado. E Zaqueu é essa pessoa que vem para cobrar. Essa pessoa que vem para tentar retirar uma parte dos nossos ganhos, da nossa conquista. E é bizarro perceber que alguém da gente está tirando um bem, né? Um bem de nós. É muito triste isso. E Zaqueu fazia esse movimento. E por isso que as pessoas meio queriam se afastar dele. Só que Zaqueu ouve falar de Jesus. E nessa experiência de ouvir a falar de Jesus, ele fala, bom, eu quero saber um pouco mais a respeito dele, para saber se tudo isso que as pessoas têm falado é verdade. E aí ele vai para o estágio da observação. Ele baixinho, não consegue ver muito bem Jesus, sobe numa árvore, uma figueira brava, e ele começa a observar Jesus. E é muito interessante essa cena, poética também, porque Zaqueu olhando para Jesus e vendo Jesus sendo abraçado, vendo Jesus sendo acolhido, era totalmente o contrário. Enquanto as pessoas se afastavam de Zaqueu, Jesus estava sendo perseguido por uma grande multidão, acolhido por elas. As pessoas amavam estar perto de Jesus. As pessoas queriam, né? Jesus era bem-vindo. Na verdade, as pessoas estavam oferecendo casa para Jesus a todo tempo, a todo momento. E Zaqueu observa isso e fala, nossa, como seria estar nesse lugar? Como seria estar nesse lugar de afetos tão generosos, em que uma pessoa pode ser acolhida de tal forma? Eu não experimento isso hoje, né? Zaqueu pensando na árvore. Eu não experimento isso. Eu gostaria de experimentar. E agora eu vou para Jesus, né? Que sabe de todas as coisas e que parece que está esquadrinhando todos os pensamentos de Zaqueu em cima daquela figueira aqui, e ele achando que não está sendo visto ali, meio que escondido, e Jesus fita os olhos em Zaqueu. O estágio dos olhares, da identificação. Jesus olha para Zaqueu, Zaqueu olha para Jesus e Jesus faz uma oferta para ele. Zaqueu, desce daí. Desce desse lugar, desce desse pedestal. Desce das suas seguranças financeiras. Eu sei que você assumiu esse compromisso aí para tentar ter uma vida confortável financeira, mas fazer isso, extorquindo pessoas, não é legal. Então, desce desse pedestal, desce desse lugar.
Desce dessa árvore e desce depressa. Não olhe para trás. Rompa os seus laços. Ressignifique a experiência dos seus afetos. Desce agora, porque o que eu quero hoje é dormir na sua casa. O que eu quero hoje é poder entrar, fazer parte, ser um lugar, fazer de você a minha habitação. É o que Jesus disse para Zaqueu. E Zaqueu desce e vai com alegria, né? Vai feliz, porque agora ele está nesse movimento de retomada da sua identidade, que outrora foi roubada. Roubada pelas distrações. Se distraiu pelo dinheiro, se distraiu pelo poder, né? Porque um publicano, um sacerdote, um cobrador de impostos, tem dinheiro, tem status, tem relação com o imperador, consegue manipular as coisas ao seu bel prazer, tinha tudo à sua mão, mas e o afeto? E a consciência da sua história, né? Coisa horrível é conversar com uma pessoa que não sabe da sua história. Coisa difícil é conversar com uma pessoa que não enxerga a sua existência, a sua história, a sua construção, sua origem. Especialmente pessoas que perderam essa identidade da sua origem e estão sendo identificadas por outra origem que não é a dela. Bom, camadas. Camadas sendo reconstruídas a partir de um encontro de Jesus tão extraordinário como esse. Zaqueu troca todos os status, troca todo o poder, o dinheiro, né? Porque se naquele momento ele identificou que havia perdido a sua identidade, agora ele vê em Jesus a possibilidade de retomada da sua verdadeira identidade. E é isso que Jesus oferece para aquele moço. Você precisa voltar. Voltar a ser. Voltar a ser o quê, Rafa? Ser imago Dei. Ser a imagem de Deus. O que aconteceu conosco que rompeu de nós a imagem de Deus, retirou de nós a imagem de Deus? Qual foi o movimento que nos separou de ser a imagem de Deus no mundo? O que é que aconteceu? Jesus vem diante de nós dizendo: volte, porque eu quero fazer morada em você. Quero que você seja um lugar de habitação da minha presença. Porque quando você for um lugar de habitação da minha presença, do meu amor, do meu cuidado, de fato, você vai restabelecer a imago Dei. Você vai restabelecer a imagem de Deus, que foi a forma como eu te constituí. Você é a imagem de Deus. A oportunidade de Deus olhar para mim, olhar para você e dizer: este é o meu filho amado, com quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado, com quem eu me agrado, com quem eu tenho prazer, com quem eu quero me relacionar. Desce depressa e se abra para essa oportunidade de reconstruir uma relação. Ai, Rafa, mas tudo bem, até estou a fim de me colocar à disposição de viver essa experiência, mas o que está me sufocando são os olhares. O que está me sufocando são os julgamentos. As pessoas não estão me olhando bem. Eu não me sinto confortável na situação que estou. Zaqueu pode te oferecer uma oportunidade de restaurar esses olhares. E o que Zaqueu faz? Faz um anúncio público, dizendo: olha, todas as pessoas que eu feri, todas as pessoas que eu roubei, todas as pessoas que eu machuquei, que eu atravessei, eu vou restituir ainda 4 vezes mais, se tiver que ser necessário. Mas eu não vou medir esforços para restaurar a minha relação com a comunidade, para restaurar a minha relação com a minha família, para restaurar a minha relação com os meus afetos. Eu não vou medir esforços, porque agora eu tenho a quem a me referir. Se antes eu não tinha capacidade de fazer com que os meus afetos sejam reestruturados, hoje em Jesus uma oportunidade me chega, um presente maior.
É por Ele que quero ser influenciado. A retomada dos meus afetos, a retomada da minha experiência de amor e de cuidado com o próximo. E, obviamente, de amor e cuidado conosco. Jesus é amor, meus irmãos. E Ele sempre está olhando para nós, não a partir da nossa condição, mas olhando para nós como a oportunidade de retomada à nossa verdadeira existência, verdadeira identidade. Olhar para Deus, de fato, muitas vezes nos constrange. Toda vez que eu me achego diante do Senhor, eu fico constrangido, porque é essa fase do espelho. A gente olha para Deus todo perfeito, olha para a gente e falou, deu ruim. A gente olha para Deus todo perfeito, todo maravilhoso, na sua santidade e plenitude, mas quando olhamos para nós, vemos as nossas fragilidades, os nossos erros, os nossos lamentos e pecados, discernimos isso, mas não devemos correr do Senhor. Não corra, não se afaste do Senhor. Não faça como Pedro em algum momento disse, Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Isaías dizendo, afasta de mim porque eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de pessoas de lábios impuros. Né? Não faça isso. Não se afaste do Senhor. Pelo contrário, o Senhor está falando, vinde a mim. Eu estendo a minha mão e quero me oferecer. Quero oferecer a ti banquete, casa, oportunidade, cuidado, afetos, amor, porque Deus é amor. Esse é o movimento de Deus. E é nesse movimento que queremos ser influenciados. Olhar para Deus pode nos constranger, mas Ele sempre está quebrando todos os constrangimentos, dizendo, volte e receba o meu abraço. Volte para o seio de Deus. E aí, né, para uma sociedade tão patriarcal, voltar para o seio de Deus pode ser um grande problema. Mas Deus também tem a sua identidade materna. Ele nos nutre, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos fortalece, Ele nos dá colo. Tudo aquilo que nós precisamos e que nós muitas vezes nem discernimos, Ele está nos oferecendo. Mas nós precisamos se abrir, se colocar à disposição de vivenciar isso. Porque olhar para Deus é o que nos dá senso de humanidade. Quando a gente se distrai, a gente perde a humanidade. Quando a gente se distrai, a gente perde a noção de nós, dos nossos afetos e daquilo que nós estamos construindo. Olhar para Deus é ressignificar a experiência da nossa existência a partir do espectro do amor. Não viva nunca uma espiritualidade frágil, uma espiritualidade plástica. Não viva uma espiritualidade material. Não ache que as coisas só fluem a partir do que você ganha, do que você tem, das coisas que você acha que construiu. Para com isso. Viva uma espiritualidade genuína, que é o que o Senhor nos oferece, está além da matéria. Por isso é tão difícil falar de amor. Por isso é tão difícil falar de amar. Porque são questões que transcendem o significado comum das palavras. Só pode ser revelada quando a gente senta e tem um bom diálogo, uma boa conversa, um bom momento de sorriso, um bom abraço, ou às vezes um bom momento de chorar também, porque a gente encontra o amor na hora que a gente chora, na hora que a gente se desespera. Mas é nesse lugar que nós retomamos a nossa experiência com Deus. Retomamos a nossa imagem do Criador, nossa imagodei. Reassumir essa imagem, readquirir essa imagem que em algum momento nos foi cooptada. A imagem de Deus que nos foi retirada, ou será a imagem de Deus que foi retirada, que foi removida, que foi mascarada, hoje caiu. E nós estamos olhando para o espelho existencial, olhando para a face do nosso Criador e identificando Cristo em nós. Se eu pudesse dizer algo nessa manhã, eu diria, hoje eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em vocês. E eu quero orar para que a face de Deus seja revelada em todo tempo, em todo momento. Deus em você. Deus em mim. Deus no meio de nós. Agindo e aparecendo, se manifestando no meio de nós.
a gente assim ganha coragem para repensar os erros que foram cometidos e repará-los, porque o Senhor é o nosso ajudador. Dessa forma eu sou grato e espero que você saia com esse coração grato. Espero que você se reencontre a sua verdadeira identidade, que é a imagem e semelhança do seu Criador. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e abra os seus olhos espirituais. Porque com os olhos espirituais nós nos voltamos a esse espelho. Há muitos momentos que nós olhamos para o espelho e temos vergonha do que vemos. Isso é muito cruel. É muito cruel porque o que o Senhor está dizendo é que você não deve se envergonhar pelo que vê. Porque diante do espelho está a face do Senhor. Então você precisa, a partir disso, voltar a se amar. Voltar a se cuidar. Voltar a dar uma nova oportunidade de vida. Não se venda. Não se corrompa. Não se entregue a situações que degradam a sua humanidade, que ferem a sua humanidade. Não se coloque à disposição de fazer aquilo que destrói o seu corpo. Mas pelo contrário, renove o seu olhar nesse espelho que nos faz ou nos promove um encontro com o nosso Criador. Veja na sua face o amor de Deus, explícito, dizendo: filha minha, filho meu, volta-se para o meu abraço. Seja acolhido por esse amor. Seja acolhido por essa graça tão grandiosa que abalam as nossas estruturas e renovam a nossa fé. Ó Senhor, traz, Senhor, sobre os seus filhos e filhas coragem. Coragem para enfrentar o dia mau. Coragem para descer de todas as estruturas que afastaram da experiência contigo. Descer ao seu encontro e poder vivenciar uma mesa farta de esperança, de renovação e de autocuidado. Uma nova referência de um Deus que impacta a nossa humanidade e se desenvolve nas outras que estão ao nosso redor. Faça a sua oração para o Senhor agora. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos do Teu toque, como nós precisamos do Seu cuidado. Visita, Senhor, cada uma dessas vidas aqui, nesse dia, e acolhe-as, Senhor. Acolhe-as com uma experiência de transformação e de mudança. E que essa mudança seja influenciada pelo Teu amor, pelo Seu movimento, pela Sua palavra, pelo Teu toque. Que as contribuições que nós possamos trazer, Senhor, em nossa família, nos nossos relacionamentos, seja ele enquanto casal, como amigos, que tudo isso sejam experiências transformadoras. Porque nós cremos na mudança. Nós cremos nessa metamorfose que o Senhor nos oferece. E queremos viver. Porque haverá um momento que nós não vamos mais lembrar da face que um dia nos envergonhou. E vamos olhar no espelho e falar: aí está a imagem e semelhança de Deus. Aí está aquele com quem Deus se agrada. E hoje é esse dia. O Senhor olha para cada um de nós e fala: este e esta é a minha filha amada, o meu filho amado, com quem eu me agrado, com quem me comprazo. Receba o meu amor,
receba o meu abraço, receba o meu cuidado. Volte-se a esse colo que nutre, que protege, que fortalece e que propõe novos caminhos. Nos abençoa, Senhor, nesse lugar, com essa esperança. Em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, seja sobre todas e todos. Ajuda-nos, Senhor. Nos dá um novo olhar. Dá-nos, Senhor, também um novo coração. E alimenta as nossas vidas com uma nova perspectiva. Nós queremos ser totalmente influenciados por seu amor. Ajuda-nos. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você saia daqui influenciado com todas estas sortes e bênçãos do nosso Criador. Tenha uma semana abençoada e que você possa refletir todos esses aprendizados no dia a dia. Que o Senhor nos ajude, fique conosco, nos cure e nos abençoe. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.